Seja muito bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa para trabalharmos aí um dos tópicos que muita gente fica, ai meu Deus, eu não sei nunca onde coloca essas coisas, etc., que é colocação pronominal. Colocação pronominal é um conteúdo frequente. Por quê? Porque não só pode ser abordado esse conteúdo com o próprio tópico gramatical ali do edital, mas em questões, por exemplo, de reescrita, de deslocamento, de estruturas, de substituição de termos, até mesmo de pontuação. A gente tem, assim, muitas possibilidades para colocação pronominal. Então, eu tenho que estar atento, porque às vezes passa umas coisinhas assim, você fala, não, mas aqui dá. Não dá. Quero mostrar para você algumas das nossas regras, combinado? Vamos abrir aqui a nossa tela, já quero mostrar para você. Cadê nossa caneta? Tintinha vermelha. Vamos falar, Brasil, sobre colocação pronominal. Vai lá. Vamos começar com nossa ideia do que é uma colocação pronominal, né? Então, o que é colocação pronominal? A colocação pronominal, ela está relacionada diretamente aí, ó, com o nosso pronome oblíquo. Então, a colocação é onde colocar o pronome em relação ao verbo. Essa é a pergunta. Onde colocar o pronome em relação ao verbo? Então, quando a gente pensa em colocação pronominal, a gente está pensando em duas classes de palavra especificamente. Primeira classe de palavra, vou pegar o marca-texto. Primeira classe de palavra, pronome. Segunda classe de palavra, verbo. Então, eu vou estar pensando no pronome e no verbo. Só que não é qualquer tipo... Pera, vamos pegar a caneta. Não é qualquer tipo de pronome não, né? A gente está falando aqui sobre o pronome pessoal, do caso oblíquo, que está ali destacado ali em cima, né? Ó, pronome oblíquo. Então, eu tenho alguns pronomes que devem estar em uma posição específica em relação ao verbo. Que pronomes são esses? Vamos colocar todos aqui, ó. Me, te, se, nos, vos, o, a, lhe. Mais os plurais, né? E aí você já sabe quais são. Então, esses aí são meus pronomes oblíquos. Esse pronome oblíquo é o pronome oblíquo átono, é aquele fraco, não é o forte, tá? O pronome oblíquo átono. E aí, onde que eu tenho que colocar esse pronome em relação ao verbo? Eu vou ter algumas possibilidades, tá? Vamos pegar esse roxinho aqui. Eu posso ter esse pronome antes do verbo. Eu posso ter esse pronome no meio do verbo, ou eu posso ter esse pronome depois do verbo. São essas as três possibilidades. Então, eu posso ter esse pronome oblíquo antes, posso ter ele colocado no meio do verbo, ou posso ter esse pronome colocado depois do verbo. Então, eu tenho essas três possibilidades. E aí, entram aquelas três palavrinhas que parecem palavrões, né? Porque o pessoal fica com medo quando a gente fala, por exemplo, antes do verbo, é caso de próclise. No meio do verbo, meio, vem o quê? Mesóclise. E depois do verbo vem ênclise. Então, eu tenho próclise, mesóclise e ênclise. Três colocações, ok? Uma antes, uma no meio e uma depois. São os nossos nomes. Às vezes, você pode encontrar essa nomenclatura misturada com o pronome. Calma aí, como assim? Por exemplo, eu posso ter uma questão que diga o seguinte: a alternativa em que apresenta um pronome em posição proclítica é... proclítica? Ou seja, vem do quê? Proclítica vem de
próclise. O pronome na posição mesoclítica ou enclítica. Então, o cara às vezes fica, meu Deus, eu nunca ouvi falar disso daí. Proclítica. Você ouviu sim, você ouviu falar de próclise, ele só tá falando da posição. Então é a mesma coisa, tá? Não fique aí surpreso, dizendo, meu Deus, eu não sei o que é. Claro que você sabe o que é sim, combinado? Então vai depender de como a banca apresenta. Só que, para saber se vai antes, se vai no meio ou se vai depois, nós temos as chamadas regras. Temos sim algumas regras para saber certinho onde colocar cada uma dessas situações, cada um desses pronomes. Lógico que a gente vai passar os casos para você de próclise, de mesóclise e de ênclise. Só que antes de chegar a esses casos, eu tenho que falar para você de alguns casos que são proibidos. Casos que não podem ocorrer em nenhuma situação. E esses casos proibidos, vamos até passar aqui, ó. Esses casos proibidos, eles são muito importantes, sabe por qual razão? Porque às vezes a gente tem algumas alternativas, questões assim por alternativa, e essas questões por alternativa, elas trazem a letra A, a letra B, a letra C, por exemplo, com erro, com caso proibido. Então, não é nenhuma questão de analisar. Você já olha e fala, não, esse caso aí não pode acontecer, não. Isso daí é caso proibido. Direto, ó. Não pode acontecer. Então, eu quero bater primeiro com você alguns casos que eu chamo de casos proibidos e alguns outros casos chamados de casos especiais. Aí sim a gente entra nas regrinhas de cada um, combinado? Você não vai se arrepender. Tem coisa pra caramba. E tem música. Vamos lá, então, ó, deixa eu abrir aqui pra você. Vamos falar um pouquinho dos nossos chamados casos proibidos? Qual é a nossa primeira... Vou colocando números, tá? Qual é a nossa primeira regra geral de caso proibido? É o nosso pronome oblíquo. Opa! É o nosso pronome oblíquo. Átono, né? Não preciso nem colocar, você já sabe o nosso pronome oblíquo no início de orações. Eu não posso usar um pronome oblíquo no início de orações. E essa daqui é uma prática muito comum, é um uso frequente. Me encontrou na rua. Me encontrou na rua. Cadê João? Cadê fulano? Cadê Beltrano? Cadê cicrano? Me encontrou na rua e disse, né? Tá certo esse negócio aí? Não posso. Olha o meu pronome oblíquo aqui, gente. O meu pronome oblíquo me, colocado aqui no começo. A gente usa muito na oralidade, né? Você tá longe de alguma coisa, fala, me passa a borracha, ou me empresta a sua caneta, me passa a margarina, né? Então, a gente tem essa utilização que é muito comum. Na oralidade, isso passa... Posso falar, professora? Claro que pode. Na oralidade, na sua casa, lá na mesa do café, me passa a faca. Você vai ficar falando, né, da forma correta? Passa minha faca? Não, né? Eu tô com um negocinho aqui. Passa minha faca? Não, né? Você vai falar o quê? Me passa a faca. É normal para oralidade. Agora, eu tenho que saber que para a norma culta da língua, para colocação pronominal, para escrita correta, eu não posso. Este me é proibido aqui, ó, no começo das minhas orações. Não posso ter isso daí não, tá? Então, essa é a primeira regra clássica geral. Geralmente, as pessoas, quando estão brigando na internet, querem corrigir, uma quer corrigir o português da outra. A primeira coisa que elas pegam é a colocação pronominal, para ver se a pessoa não está falando assim. Por quê? Porque essa daqui é uma regra fácil, é uma regra geral, todo mundo conhece, não vai ter dor de cabeça, não vai ter problema, tranquilamente você consegue, beleza? Essa é a nossa primeira regra. Vamos lá passar então, ó, para a nossa segunda situação, segundo caso proibido, vamos mudar a cor da caneta. Aí quando nós temos, ó, a gente não vai usar nosso pronome, isso tem até a ver com o que a gente já falou. Eu não vou colocar pronome oblíquo, tá? Você já sabe que é do pronome oblíquo. Depois de ponto e vírgula, tá?
Por qual razão a gente não vai usar depois de ponto e vírgula? Ó, você já sabe. Sabe por quê? Ponto e vírgula marca, encerra um trecho, uma ideia. Aquilo que vem depois pode até estar relacionado com a informação anterior, né? Geralmente está, faz parte do mesmo eixo temático. Só que é como se fosse o início de uma nova estrutura. Então, se eu não vou começar a oração com pronome oblíquo, aqui também eu não vou usar, porque é como se fosse a marcação de um começo, de algo que vai se iniciar. Então, eu também não vou usar aqui o meu pronome oblíquo depois de ponto e vírgula. Vamos colocar aqui, ó, abrir aí para você, caneta preta, colocar um exemplo. Lembrou-se da caneta. Se esqueceu. Se esqueceu de levá-la. Depois a gente fala dos outros pronomes, tá? Depois a gente fala, que aqui tem tem outras possibilidades, né? Aqui tem bastante coisa. Lembrou-se da caneta, se esqueceu de levá-la. O que eu vou ter aqui, gente? Olha lá, deixa eu pegar aqui a outra cor de caneta. Ó, ponto e vírgula, ó o uso do meu se. Se esqueceu, não é, né? Esqueceu-se de levá-la. Então, ó, poderia ser pior, se a gente for pensar aqui, ó, o cara poderia ter feito assim, ó, se lembrou da caneta, se esqueceu de levá-la, né? Aí a gente teria duas situações de incorrência aí em erro. Então, lembrou-se da caneta, ponto e vírgula, esqueceu-se de levá-la. Nada de colocar, ó, este C aqui próximo deste nosso ponto e vírgula. É como se fosse um anexo da regra anterior. A gente está aqui na regra 2 de caso proibido, mas é como se fosse a regra 1 e o seu anexo. É mais ou menos isso daqui que a gente vai ter para este caso, que a ideia é como se estivesse começando novamente um outro período, uma outra oração, uma outra estrutura. E aí eu não posso começar com o pronome, beleza? Vamos para a nossa próxima situação de caso proibido. Esta daqui é uma situação clássica. Vamos colocar aqui terceiro caso. Depois, o nosso pronome oblíquo átono, né? Depois de particípio. Lembre-se do que é particípio. Antes de eu colocar o exemplo, vamos retomar aqui, ó. Lembre-se, particípio, a terminação adoedo, ido, tô colocando já o eduído, ou atueto, ito, e aqueles particípios todos abundantes, aquelas estruturas que sofrem um monte de variação, certo? O que a gente vai ter aqui como exemplo? Deixa eu pegar aqui, ó. Trocar essa cor da caneta. Um exemplo com particípio. Maria havia machucado-se no campo. Maria havia machucado-se no campo. Veja só, o que eu vou ter aqui, gente? Eu tenho uma locução, eu sei que você consegue enxergar, né? Ó, Maria havia machucado. Eu tenho aqui o meu verbo haver, seguido do meu particípio. Nesta situação, eu tenho o chamado tempo composto, concorda? Aí eu tenho machucado, que é o meu particípio. Olha o que eu tenho colocado depois dele. Posso colocar? Nunca! O meu particípio, ele não aceita o meu pronome oblíquo átono colocado depois dele, não aceita. Eu só vou ter essa construção com o pronome oblíquo antes. Maria havia se machucado, por exemplo, e não havia machucado-se. Então, eu não posso começar a oração depois de ponto e vírgula e depois de particípio. Não posso fazer
essa lambança aí na escrita, não posso achar que não, tudo certo, dá para entender o que ele tá querendo dizer, não é dá para entender, é a forma correta da escrita, ok? E para o nosso próximo caso proibido aqui, ó, deixa eu abrir aqui para você, volto para a caneta vermelha. Nosso quarto, eita, aqui ficou feio esse 4, peraí. Nosso quarto caso proibido, quando nós temos a colocação depois do futuro do indicativo. Você lembra quais são os verbos no futuro do indicativo? Vamos retomar aqui, ó. Eu tenho futuro do presente e tenho futuro do pretérito. Eu tenho essas duas situações, tá? Então, eu não posso usar o meu pronome oblíquo depois desse tipo de futuro do presente ou futuro do pretérito. Vou colocar um verbo aqui para você lembrar. Que verbo é esse? Eu falarei, eu falaria. Só para você lembrar, tá? Quem são esses carinhas? Beleza, vamos pegar aqui a nossa caneta preta para colocar um exemplo. Contaria-me o caos ocorrido. Contaria-me o caso ocorrido. O que eu vou ter aqui, ó? Não, deixa eu pegar outra caneta. Opa. Ó, contaria. Ó a terminação ria. Ó a terminação aqui, ó. Ria. Tá vendo? Contaria-me. Dá para ser depois? Não pode ser depois, né? Não pode ser depois. Ah, mas como é que eu colocaria aqui? Aqui a gente está no caso de mesóclise, que eu já vou bater, tá? Espera só um pouquinho. Contar-me-ia o caos ocorrido. Então, eu não posso ter, vai lá, as 4 situações, no começo de orações, depois a gente vai ter 3 situações. Depois de ponto e vírgula, depois de particípio, depois de verbo no futuro do indicativo. Então, eu tenho 3 casos. Vou colocar aqui. 3 casos de... Não vai. 3 casos de depois e 1 caso de primeiro, de começar, tá? Então, eu não posso... Esses são casos proibidos. Proibitérrimos, proibidaços. Proibidos até a última gota. Não pode, combinado? Então, não pode. Beleza. Esses aqui são casos proibidos. Agora, antes da gente chegar às regras de próclise, mesóclise e ênclise, vamos falar dos chamados casos especiais. Por que especiais? Porque moram no meu coração. Não, porque a gramática determinou que fosse especial, que tivesse um tratamento diferente em algumas situações. Vamos lá. Casos especiais, abrindo a nossa tela. Como a gente vai ter, são algumas situações, vamos pegar a caneta vermelha de novo, ó. Primeira situação, opa, o que parece isso aqui? Primeira situação de caso especial, quando nós temos, ó, um caso especial. Se houver vírgula, não tem como, né? Evita-se a próclise. Então, ó, vamos ver. Qual é o indicativo aqui? Se houver vírgula, caso especial, evita-se a próclise, que é aquela colocação antes do verbo, que seria a nossa vírgula, quer dizer, seria o nosso pronome logo depois da vírgula. Então, se tem a possibilidade de evitar esse tipo de construção,
nós evitamos. Por que você está falando que tem que evitar, professora? Porque existem situações em que isso não é possível, em que a presença do pronome oblíquo depois da vírgula é uma obrigatoriedade. Eu não consigo, eu não posso tirar dali, senão eu caio em erro. Exemplo, você já vai entender por que a gente tem que evitar. Por exemplo, havia, vírgula, na situação, vírgula, deixa eu pensar, se dedicado, ai que ficou horrível, se dedicado aos livros, por exemplo. Havia na situação se dedicado aos livros. Aí, pega a nossa caneta, eu tenho aqui vírgula, eu tenho aqui vírgula, tá vendo? Por quê? Porque ela está isolando aqui na situação. Aí, você tá aqui, ó, professora, mas se houver vírgula, eu tenho que evitar a próclise. Eu teria que passar para cá, ó. Havia dedicado-se. Seria o mais adequado, professora. É isso mesmo, Brasil? Não, né, gente? Não. Por quê? Porque eu vou cair no caso proibitivo aqui. Tá vendo que nesta situação eu não tenho como evitar a vírgula ali? Por quê? Porque o verbo que vem depois é um verbo no particípio. Portanto, brasileiros do meu Brasil, ó, não pode. Não. Não pode. Não pode. Por qual razão, ó? Particípio. Então, ela tem que ficar aqui, professora, depois da vírgula, tem que ficar aí, não tem outro jeito. Quando a gente consegue evitar, se fosse um outro tipo de verbo que não estivesse ali, uma outra construção verbal, se não fosse particípio, a gente poderia alterar. Não é o que acontece aqui. Aqui é uma obrigatoriedade que este meu pronome oblíquo fique antes do verbo. Não vai ter jeito ali, vai ter que ficar em caso de próclise. Por quê? Porque senão, se eu colocar depois, fica errado. Ah, professora, então será que eu daria para colocar havia se na situação dedicado? Não dá, né? Fica ruim também. Então, este daqui é um caso especial, percebeu? O que você deve guardar sobre vírgula? Eu evito colocar o pronome oblíquo depois da vírgula. Quando não tenho essa possibilidade de colocar em outra situação, ele tem que ficar ali, porque existem regras mais fortes do que essa. A regra, por exemplo, deste nosso caso de não colocar depois do particípio é uma regra muito mais forte que a regra especial do que o caso especial, ok? Então, este daqui é o nosso primeiro caso especial. Vamos para o nosso próximo caso, que eu já baguncei tudo aqui. Volta aqui. Agora sim, vamos para o nosso próximo caso especial, tá? Pega aqui cor de caneta. Nosso próximo caso, caso 2. Este caso 2, mora no meu coração. Por quê? Porque Machadinho adora. Vamos falar sobre a chamada... Ui, calma, como é que eu vou? Peraí. Nossa chamada apossínclise. Nosso caso de apossínclise. O que é uma apossínclise, gente? É colocar o nosso pronome antes de palavras não vai caber aqui. Antes de palavras atrativas. Fica horrível na hora da fala, certo? Fica horrível, mas é o que acontece. Por exemplo, quem usa isso daqui muito, Machado de Assis, né? O menino me não respondeu sobre o crime. O menino me não respondeu sobre o crime. Pelo sangue do cordeiro. Como assim, professora? O meu verbo tá aqui. A minha palavra atrativa tá aqui, ó, porque eu não atraio o pronome.
Como é que eu vou colocar o meu me aqui, ó, antes da palavra atrativa? Deixa eu fazer certinho. Antes da palavra atrativa. Tá certo isso, Arnaldo? Como é que pode um negócio desse daí? Tá certo, Galvão. A gente tem que permitir. Por qual razão? Porque eu tenho a palavra atrativa. A palavra atrativa permite essa colocação que não é usual para o pronome oblíquo. Então, eu posso colocar o pronome oblíquo antes da palavra atrativa. Ela atrai de qualquer forma, seja para perto dela, ou seja para antes dela um pouco. Pensa dessa seguinte forma. Então, eu posso colocar a palavra atrativa ali, e ela vai... Poderia ter outra escrita? Poderia. O menino não me respondeu sobre o crime. Ok? O menino não me respondeu. Essa é a forma mais comum. Mas eu posso também, o menino me não respondeu. Então, as duas possibilidades existem. Esta segunda do me não respondeu é o chamado caso de apossínclise. Professora, aí você quer, né, acabar com o piqui do Goiás. Como é que pode fazer um negócio desse? Onde que eu vou encontrar, meu Deus? Onde que eu vou encontrar esse tipo de estrutura? Já te aviso, textos literários adoram apossínclise. Ainda mais textos um pouco mais antigos, literários, adoram apossínclise. Machado de Assis, o príncipe, o rei, mestre mor da apossínclise. Então, você encontra essa estrutura em textos literários. Você vai até me perguntar, então isso daí é difícil de cair em prova. Eu digo a você, não é difícil de cair em prova não, tá? Claro que existem muitos casos de próclise, de mesóclise, de ênclise, casos especiais, casos proibidos. São muitas situações para colocação pronominal. Concordo com você perfeitamente. Agora, dizer que não cai é uma bobagem. CESP caiu já uma questão desse tipo de apossínclise, tá? Questão 2017. Então, não pense, não vai cair. Vai sim, tá? Então, tome cuidado, preste atenção. E por fim aqui, vamos pegar nosso último caso especial, mas este caso especial não é qualquer caso especial, é o caso especial do fundo do meu coração. Vamos abrir aqui, pega a caneta vermelha. Terceiro caso especial é quando nós temos... Perdão, deixa eu colocar assim, ó. Caso especial é o caso Jaspion. Meu Deus, como assim? Quem é o Jaspion? O Jaspion, gente, é o nosso cara no infinitivo. Peraí. É o verbo no infinitivo. Infinitivo. O verbo no infinitivo. Quando eu tenho o verbo no infinitivo, Jaspion, ele é o que sempre? Facultativo. O que isso quer dizer? Tô querendo dizer para você, professora, quem é Jaspion? Meu filho, se você não sabe quem é Jaspion... Você nasceu em que ano? Dos anos 90 e, sei lá, quando? 2000? Né? Tem gente que... Quem é o Jaspion? Gente, o Jaspion, ele é o Batman da Coreia, do Japão, sei lá de onde é, dos oi puxados lá. É o Jaspion. Ele é capaz de tudo. Ele é o nosso super-herói. Por que eu chamo o infinitivo de Jaspion? Porque o infinitivo, ele não respeita nenhuma regra. Ele está acima das regras. Quando eu tenho uma construção de verbo, uma estrutura com o verbo no infinitivo, o meu pronome oblíquo, ele pode estar em qualquer lugar. Vai depender do quê? Vai depender da vontade do Jaspion. Vai depender se ele quer antes, se ele quer depois, se ele quer... Qual seja a vontade dele. Ele vai dizer onde ele quer o pronome, entendeu? Então, mas tem palavra atrativa, tô nem aí. Mas tem a palavra que obriga a estar perto, tô nem aí. Mas isso aqui eu tenho que colocar porque eu vou... Tô nem aí. O Jaspion faz isso. Ele é tipo... Gente, é o Jaspion, né? Gigante guerreiro Jaspion. Ele faz qualquer coisa. Então, o infinitivo, tipo, é o Jaspion, né? Da colocação pronominal. Ele pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Vou colocar aqui um exemplo para você, ó. Vamos pegar aqui. Abre aqui, ó. Vamos pegar aqui. Mudar nossa cor de caneta. Deixa eu pensar. João
falou para Maria me ensinar. Ou para Maria ensinar-me. E aí, eu posso colocar em qual lugar? Tanto faz isso daqui? Tanto faz, exatamente. Eu quero colocar antes? Pode. Eu quero colocar depois? Pode. Por quê? Porque eu tenho aqui o meu verbo no infinitivo. Olha lá o verbo no infinitivo, ó. Terminação em ar. Quem são os verbos no infinitivo? Gente, são os verbos terminados em ar, ir. Falar, comer, dormir, né? Então, eu tenho esses são os chamados verbos no infinitivo. Ó, ar, ir. São as 3 conjugações que nós temos em língua portuguesa. E depois todas as suas derivações, as suas variações e tudo mais. Beleza? Mas o caso do Jaspion é um caso, assim, extremamente obrigatório. Obrigatório o quê? Obrigatório em obedecer à vontade dele. Porque eu posso colocar em qualquer situação, Mesmo que eu tivesse um não ali, João falou para Maria não me ensinar. Coloque um não, ó. Não me ensinar. Ou não ensinar-me. Poderia ser. As duas formas estão corretas. Professora, mas existe uma forma que é mais correta do que a outra? Não existe isso, tá? Pode ficar de boa na lagoa. Jaspion decide tudo. Então, uma construção em que você tem o infinitivo, acredite, ele pode estar em qualquer posição. Lógico que nós temos estruturas chamadas locuções verbais, e isso daí pode sofrer uma alteraçãozinha ou outra, mas eu vou explicar para você também, combinado? A gente vai continuar. Agora sim a gente vai entrar nos casos de próclise, mesóclise e ênclise. Isso aqui foi só uma apresentação, seja muito bem-vindo. Estamos falando sobre colocação pronominal. Agora a gente vai começar de verdade. Ah, porque era de mentira? Não, era só para dar uma contextualização no assunto, combinado? Fica aí, hein? Fica aí, já vai para a próxima. Por enquanto, ficam aí as nossas dicas. Nos vemos aqui, ó, já no próximo encontro. Falou, valeu, tchau, tchau!